E vem conferir a crítica da primeira temporada de Yellow Jackets. E eu finalmente assisti a primeira temporada de Yellow Jackets. Lá no final de 2021, começo de 2022, tinha uma série que chamou muito a atenção do público, que era Yellow Jacket. E eu não sabia da existência dela, apesar de ela estar fazendo muito sucesso. Até que quando chegou o Emmy do próximo ano, ela começou a concorrer a muitas premiações, e aí chamou minha atenção. Eu fui ir atrás mais da série, e aí eu vi que a segunda temporada iria lançar agora, nesse mês. E por causa do lançamento da nova temporada, eu vi a primeira temporada e resolvi trazer a crítica dela aqui. Pra quem não sabe, Yellow Jackets conta a história de um grupo de futebol feminino que acaba passando pelos nacionais e vão fazer essa viagem. Nessa viagem de avião, o avião acaba caindo no meio da floresta e elas têm que sobreviver através disso. Mostrar os seus como eles sobreviveriam na natureza, essas adolescentes tendo praticamente nenhum adulto, o que elas fariam ali no meio. E a premissa dessa série é interessantíssima, muito boa mesmo, e obviamente chama a sua atenção. Quando você começa a série, ela começa pré-acidente, e isso é muito legal, porque você vai conhecendo um pouco mais das meninas, vai conhecendo um pouco mais de como é a vida delas, como é o relacionamento delas, então quando acontece o acidente, você já meio que já sabe um pouco da personalidade de cada uma, porque o fim do primeiro episódio é o acidente. Uma coisa que eles tiveram uma decisão que eu achei curiosa e que eu não faria se eu fosse os produtores no primeiro episódio, começaria a partir do segundo, é mostrar dois momentos paralelos. Porque a série se passa com elas realmente indo na floresta, tentando sobreviver e mostrando como elas sobreviveram naquele momento, e ao mesmo tempo mostra elas no futuro, 25 anos após o acidente. E depois desse acidente, já mostra algumas delas vivas. Então, o que eu faria se eu fosse eles? Essa ideia é muito boa, mostrar um paralelo dos dias atuais com o momento que elas estavam na floresta. Isso é muito legal. Mas devia fazer isso a partir do segundo episódio, porque no primeiro, criaria aquela tensão de quem tá viva, quem está morta, realmente será que todo mundo vai sobreviver? Quem não vai sobreviver? Essa tensão seria interessantíssima, mas infelizmente eles colocarem 4 das meninas já vivas no futuro faz com que você pense, bom, essa aqui não vai morrer, essa aqui não vai morrer, essa aqui tá tudo bem. Então isso acaba tirando um pouco daquele impacto. Imagina se no primeiro episódio você vai criando uma camada, uma ligação com elas, entendendo um pouco mais sobre elas, no fim acaba com o acidente e o começo do segundo episódio é logo mostrando os dois no futuro. Seria aquele impacto, mas já mostrar elas logo desde o primeiro episódio, já mais velha, eu acho que foi uma escolha que não é ruim, porque é legal ver elas mais velhas, mostrar um pouco mais do trauma delas, mostrar o que aconteceu com elas na floresta pós isso, como aquilo afetou a vida de cada uma daquelas 4 meninas que sobreviveram, e aí através disso é legal, mas eu acho que se deixasse esse mistério e terminar com um impacto muito maior que aquela dúvida de quem morreu e quem sobreviveu. Mas aí eles escolheram fazer isso, então é uma escolha deles, que também não é ruim, porque também trabalha bem alguns elementos bem interessantes do mistério lá no futuro, de como tá a vida de cada um e como cada um sobreviveu ao trauma do acidente, aquelas 4 meninas e a diferença de uma para outra. Então a série ela é interessante, tem uma premissa boa, e já que eu já falei sobre o futuro e o passado, é bom elogiar também a escolha das atrizes, porque as atrizes mais velhas, elas são muito parecidas com as atrizes mais jovens e adolescentes, uma escolha de casting excelente, que inclusive, outra coisa boa, as atrizes jovens e as mais velhas, as duas mandam muito bem seus respectivos papéis, as duas vão muito bem. É bem verdade que por ser só 4 integrantes do grupo de avião que tá mostrando ali, acaba sendo que elas têm uma carga dramática para ter que atuar muito maior. É porque são menos a Ty, a Natalie, a Misty e a Shauna. São 4 meninas, mulheres no caso, que elas têm um grupo menor, que elas têm que atuar mais. Aqui no ponto de adolescentes, são muitos adolescentes que sobrevivem, morrem bastante. Inclusive a cena do avião no começo do segundo episódio é bem forte, bem impactante, bem brutal. Gostei disso para mostrar como a série não tem medo de mostrar o que tem que mostrar. Mas aí por ter muitos adolescentes, elas têm uma carga de ter atuação um pouquinho menor, mas mesmo assim, os dois lados, os dois núcleos vão muito bem, são muito interessantes. E a partir daí a gente vai seguindo a temporada. Eu acho que é uma temporada que ela tem altos e baixos. Eu entendi porque a série fez sucesso. Eu vi a premissa, achei super interessante. Quero muito ver a segunda temporada quando ela acabar, mas eu não entendi o amor total pela série, porque ela tem um bom mistério que varia muito. Em alguns momentos ele funciona muito bem, ele consegue criar sua atenção, mas em outros momentos ele acaba não parecendo fluindo tão bem. E tem alguns exageros nesse momento que eu acho que não precisava ter.
poderia ser um pouco mais pé no chão. Eu tô falando delas no futuro, delas 25 anos na frente. Aí ele tem um mistério, aí ele tem coisas que estão envolvendo o passado dela que acabam voltando, como se fossem fantasmas do passado. E isso são interessantes, mas eu acho que ali o mistério poderia ser mais pé no chão. A forma como trabalhar aquilo poderia ser mais condizente com tudo. Eu acho que em alguns momentos ali e tem um exagero que não era necessário. Poderia ser mais pé no chão, como eu falei. E também é legal ver como eu falei, mas a parte boa dessa parte do futuro é ver como cada uma tá sobrevivendo. A Natalie indo pra reabilitação, a Misty mostrando como ela sempre foi uma pessoa meio maluca, a Tai mostrando como é a vida dela de política. Inclusive, eu queria ter visto mais essa parte dela, mais a parte política dela, mas tudo bem. Eu acho que vão abordar mais numa próxima temporada, ainda mais com o final que deram pra personagem da primeira temporada. E a Shauna é uma coisa interessante, ver como ela foi mudando ao longo do tempo, porque ela, de todas as meninas, todas têm um passado que fica muito presente na cabeça delas. Mas ela, pelo marido dela, acaba sendo a que mais tem o passado na sua cabeça. E isso eu acho que é interessante ver como isso é consumindo ela, como isso vai mudando a vida dela. Então, pra mim, a parte do futuro, ela tem coisas do futuro. A parte do presente, na verdade, é uma parte interessante, porque você consegue ver muito bem a evolução das personagens, como isso mudou ela, o que aconteceu com algumas pessoas que estavam no avião e conseguiram sobreviver com elas pós aquilo, e ao mesmo tempo, trabalha assuntos interessantes de trauma, pós-trauma, como aquilo acaba afetando a vida dela, de sobrevivência, como aquilo elas usam para a vida dela. Então, tem coisas muito boas aqui em relação a pós-crise, mas, ao mesmo tempo, a parte do mistério eu acho que mais incomoda. Algumas soluções ali são exageradas num ponto onde não precisava ser. E aí a gente volta agora a falar um pouco da parte do passado, a parte da queda do avião. Uma parte que eu acho que é muito interessante, inclusive destaque demais para o episódio 9 e 10. São dois episódios fantásticos que eu adorei. A parte técnica, a parte gráfica, a parte de como eles misturam as drogas, dos cogumelos com tudo. É muito interessante no episódio 9. E o 10 dá bons ganchos para um futuro e encerra bem bons arcos que foram apresentados na temporada como um todo, mostrando um outro caminho que a série vai dar. Mas aí que chega na parte da queda do avião, tem coisas interessantes ali. É legal ver a parte delas treinando, como que elas foram evoluindo na parte da medicina com o que tinha ali, da caça, como elas vão largando aquele jeito mais de pessoa civilizada a ponto de conseguir esfolar um animal. Isso é super interessante. E eu acho que isso consegue ver a evolução delas e mostrando que como elas estão fora da sociedade, quando elas estão fora da sociedade, elas vão mudando bastante. O meu problema com esse núcleo é outro. Eu acho que tem algumas ideias ali, algumas brigas que eu acho que não fariam tanto sentido ter naquele momento. E eu acho que uma coisa que eu acho que faz muita falta pra série é a falta de uma consequência de mais morte. Eu sei que alguém vai falar, duas grandes mortes acontecem nesse núcleo, verdade. Mas eram muitas pessoas que sobreviveram. Primeiro, muita gente sobreviveu à queda do avião, podia diminuir a quantidade de pessoas. Isso seria bom pra série, porque assim conseguiria ter mais tempo pra explorar quem tá ali, dar mais camada pra quem tá ali. E a segunda coisa é, mais gente precisava morrer. Com todo respeito, eu sei que... Porque assim... A consequência vem com a morte dos personagens. E eu sei que você precisa matar porque está no meio da floresta. E tiveram situações de muita gente morrer ali que não morreu. Então assim, eu sei que eles fizeram isso para deixar para o futuro. O gancho final da temporada é para dizer, outras meninas sobreviveram. Não foi só essas 4, teve mais que sobreviveu. Mas mesmo assim... tinha que ter morrido mais. Eu senti falta dessa consequência pra temporada como um todo. Apesar do núcleo ser também legal. Tem momentos que são um pouco arrastados. Os episódios são maiores do que eu acho que deveriam ser. Inclusive, como toda a série, tem episódios arrastados. Tem momentos que ficam um pouquinho mais chatos. Tem alguns dramas que não me agradam muito. Mas, de modo geral, são dois núcleos que eles fluem muito bem. A parte do presente com a parte delas na floresta. Como eu falei, eu queria ter tido mais consequências. E isso me afetou bastante de uma série que é, sim, muito boa. Mas que eu admito, eu não entendi o encanto total que as pessoas tiveram com ela. Como se fosse uma das melhores séries de todas. Concluindo, Yellow Jackets é uma série muito boa. Me agradou muito. Não entendi a paixão que as pessoas têm pela série, mas mesmo assim eu gostei muito. Gostei da escolha do casting, gostei de como trabalham alguns elementos do crise do trauma pós queda do avião e como elas sobreviveram àquilo. Acho que na parte do passado também tem elementos muito bons, mas quando eu paro pra pensar na série, eu vejo muita coisa que me incomoda. Como eles trabalham os mistérios, como eles trabalham algumas histórias secundárias, como alguns núcleos não são tão bem desenvolvidos assim, e como na parte do presente, na parte do passado, eu queria que tivesse mais consequência para dar mais impacto. Mas mesmo assim, é uma série que eu recomendo muito que você assista. Eu recomendo muito que você assista porque tem um bom elenco, uma boa história e uma premissa que eu sinto que só vai evoluir. E sem contar que o episódio 9 e 10 são fantásticos. E por isso que eu fecho a série Yellow Jacket com uma nota 7,5 de 10.
Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série Yellow Jacket? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Que eu volto no próximo vídeo.